Olá, capitalistas! Seja bem-vindo a mais um Panorama de Mercado. Antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações e já deixar o seu like aqui no vídeo. Agora sim, vamos para o gráfico. E na tela estamos com o gráfico do índice Dow Jones e, como de praxe, vamos fazer a nossa análise no tempo gráfico de 1 hora a fim de prever as movimentações para essa semana. Bom, antes de iniciarmos aqui as nossas novas marcações, gostaria de fazer aqui algumas limpezas no nosso gráfico, como essas regiões aqui inferiores, na qual o preço já se distanciou demais e já não faz mais tanto sentido nós ficarmos com eles aqui na nossa tela. Bom, como cautela, eu vou deixar elas aqui alinhadinhas, tá? Para a gente usar caso precise para uma referência futura. Tá? Então, só para termos uma memória visual, né, de sabermos as regiões que nós estávamos trabalhando anteriormente, e aqui a gente deixa elas delimitadas. Ok? Bom, já não estão mais em uso. A nossa referência da semana passada, né, seria aqui o fundo com o topo. Tínhamos aí expectativas de uma continuidade de tendência de alta, que acabou sendo cumprido, porém não fez aquele movimento de mitigação, movimento de correção. A intenção compradora acabou sendo mais forte, dando continuidade no mercado, esticando a referência sem fazer ali uma correção, tá? Fazendo um movimento de mitigação. Tocou no nosso candle institucional, como havíamos comentado, e a gente pode perceber, né, ele estava aqui como uma possível referência de movimento vendedor, e podemos perceber que após tocar nessa região, o preço teve bastante briga, bastante dificuldade para conseguir romper essa movimentação, acabou efetuando o movimento ali na sexta-feira, após notícias e tudo mais. O movimento acaba entregando aqui um direcionamento um pouco mais intensivo para a compra, né? Então, nossa referência ali acabou segurando, mas não fez a reversão de mercado. A continuidade da tendência foi para alta, como havíamos previsto, porém não fez aqui o movimento vendedor. Então, o que a gente faz aqui agora? No momento, a gente acaba esticando a nossa referência, né? Vamos esticar a referência aqui. Vamos continuar trabalhando com os pontos que nós tínhamos lá embaixo do gráfico, que já está marcado aqui na nossa tela. A gente ajusta eles aqui, a gente traz essas informações para cá. Esse fundo lá embaixo agora fazendo uma atualização, tá escondidinho aqui na minha foto, mas aqui, ó, bem aqui atrás a gente acaba tirando essa referência de fundo, a gente não vai mais utilizar elas e vamos começar a utilizar aqui essas na parte superior. Lá em cima nós temos a quebra de estrutura. Então é o que eu vislumbro que o gráfico ainda possa vir buscar romper essa região para depois efetuar aqui uma correção um pouco mais extensa, mais intensiva. Tá? Então agora, como referência, nós temos um topo prévio, né? Um topo prévio nessa região. Tivemos captura de liquidez aqui interna, na lateralização, continuidade na movimentação, então esticou, deu continuidade no movimento. Aqui este fundo acabou sendo rompido ali atrás, vamos ver. Ele capturou uma liquidez aqui, então a gente considera um ponto de liquidez que pode ser capturado aqui atrás também. Desculpa. E temos aqui um Fair Value Gap. Opa. Temos um Fair Value Gap aqui nessa região. Então vamos ajustar aqui um Fair Value Gap comprador. Então são os pontos, pessoal, na qual que o mercado, fazendo aqui uma correção, ele pode vir buscar essa região, tá? Mas a expectativa aqui ainda é de continuidade para alta. No tempo gráfico de 1 hora, a gente tem ainda essa expectativa de que o preço continue subindo. Como que a gente vai identificar uma possível movimentação, uma possível correção de preço? A gente tem que identificar alguma região de fundo. No momento a gente tem essa regiãozinha aqui. Então, caso o preço rompa essa região, ele possa fazer um movimento vendedor até que essas regiões inferiores, onde possivelmente geram movimentos compradores.
Caso o preço continue subindo, pessoal, aqui, né, a gente está fazendo essa marcação com base na informação que nós temos aqui agora no gráfico. Mas caso o preço continue subindo e porventura ele possa vir formar aqui, ó, mais um fundinho nesse sentido, você traz essa referência desse fundo para cá. Aí você utiliza esse fundo. A gente sempre vai atualizando o último fundo. Como que eu posso considerar um fundo validado? O fundo ele precisa ter um movimento de correção, uma captura de liquidez, como por exemplo esse pavio aqui capturou a liquidez desses movimentos aqui atrás, anteriores, e teve um forte movimento comprador. Então a gente pode considerar ele como um pavio, né, como um fundo, né, mesmo tendo só pavio, porque o preço foi lá em cima, veio aqui embaixo e agora ele está com essa expectativa de romper. Ok? Se romper, vale do fundo. Se não romper e o preço continuar e vir agora romper o fundo, a gente tem aquela leitura gráfica, leitura de preço de quê? O preço ele chegou à extremidade para o rompimento, não conseguiu, então ele falhou na renovação de topo e rompeu o fundo. Podemos considerar também mais uma característica de reversão de movimentação, tá? Então, da nossa referência, o 50% fica exatamente aqui próximo dessa linha de captura de liquidez. Temos um Fair Value Gap, um bloco de ordens e lá embaixo um bloco de ordens. Todos eles estão refinados pelos tempos gráficos menores, tá? Então, ficamos com essa expectativa aqui para o índice Dow Jones, uma expectativa de continuidade da movimentação de alta com a intenção de romper aqui a máxima anterior que nós tínhamos. Dá uma olhadinha no IFR quase em região já de sobrecompra, então o preço ainda tem mais um espacinho para dar uma esticada e depois fazer a sua correção. E olhando aqui as médias, vamos observar como que está o comportamento das médias. As medianas ali direcionando o preço, ok? Então, o preço acima das médias, lembre-se, o preço trabalhando acima das médias, principalmente a média de 1 hora ou de 4 horas, a tendência prevalece de alta. Vamos ver a média de 200, lá embaixo, próximo da nossa região de equilíbrio. Então, pessoal, bastante atenção que podemos estar efetuando aqui um movimento de apenas uma estrutura secundária, tá? Então, observem também essa estrutura aqui, ó, principalmente para as primeiras movimentações do dia, tá? O preço tocando nesse bloco de ordens aqui atrás, ó, junto com as médias de 200, dando sinal comprador. Principalmente se aqui o IFR fazer uma característica igual ele fez aqui atrás, ó. Percebam que nessa região, lá do nosso Fair Value Gap que estávamos marcado, o IFR estava em região de sobrecompra. Porém, nesse movimento aqui ó, que teve vendedor, o IFR chegou até os 50% da estrutura. Tá? Então, aqui atrás, se nós observarmos esse mesmo comportamento de preço, possivelmente a gente pode ter aqui uma compra sendo ativada. Tá? Então, bastante atenção aqui neste ponto também, considerando as médias de 200. Ok? Na tela estamos com o gráfico do Euro-USD, paridade cambial, na qual efetuamos a análise na semana passada, indicando um viés comprador, uma continuidade para a tendência de alta, conforme temos aqui a seta, aqui vermelhinha na tela, que deixamos na semana passada, já gravada aqui para a gente. Então, expectativa cumprida, agora a gente vem fazer as análises para as movimentações dessa semana. Bom, antes de iniciarmos e darmos continuidade, quero fazer aqui algumas limpezas do nosso gráfico. A gente pode tirar essas regiões lá de baixo, tá? Essas informações aqui, no momento, elas não vão ser mais tão relevantes, tá? No momento. Esses camaradinhas aqui eu deixo como memória visual para a gente também, tá? Essas regiões. Que a expectativa é a continuidade de alta. Onde que nós temos aqui o nosso fundo sendo marcado? O nosso fundo vai ser esse camarada onde estava aqui essa ponta de liquidez. Ponta de liquidez agora, espero que esteja nesse ponto. Depois a gente passa aqui nossa ferramenta de prêmio de desconto para identificar a região. Tá? O nosso fundo aqui agora, né, onde se for perdido, muda a característica, efetua aqui um market shift no mercado, acaba sendo esse ponto aqui no 1,09464. Tá? Então, vamos ajustar aqui essas regiões. Esses fundinhos aqui ficam como fundos de liquidez, pontos de liquidez. A gente deixa no gráfico
para uma memória visual. Futuramente a gente pode tirar eles da tela. Aqui a gente dá uma limpada, esse aqui a gente também pode limpar. E agora a nossa estrutura, pessoal. Tá? Antes de mais nada, quero trazer aqui essa linha vertical para marcar o início dessa próxima semana. E aqui atrás a estrutura que nós estávamos trabalhando, né? Este movimento. Tá? E a expectativa que nós tínhamos aqui dele poder fazer uma correçãozinha para depois dar continuidade para alta, continua alta, quebrou topo anterior, então nós temos uma nova estrutura que foi formada. Tá? Agora a gente vai analisar este movimento aqui no gráfico. É aqui que a gente tem que voltar a nossa atenção. Então, o que a gente faz? A gente atualiza aqui o nosso topo, né? Um topo prévio, né? Porque topo prévio, que não temos fundos rompidos ainda, então não podemos confirmar aquela região de topo. Tá? Então, nosso fundo e nosso topo. Aqui agora a gente traça a nossa ferramenta de prêmio de desconto, caixa de ganho ou Fibonacci, do topo ao fundo. Identificamos o fundo e ok. Nosso ponto de liquidez oleal está bem na zona de equilíbrio. É um ponto importante na qual a gente fica observando. Antes da gente fazer as marcações aqui no gráfico, tá? Temos até alguns pontos aqui de Fair Value Gap, que fica visível lá nos tempos gráficos menores. Mas antes de a gente fazermos as marcações, eu quero chamar a atenção aqui para o IFR, que está em uma região de sobrecompra. O IFR está bem esticado. Depois de sexta-feira ali do discurso do Jerome Powell, o euro deu uma boa movimentação de alta. Então, esticou bastante. Teve bastante ineficiência aqui após o discurso, então a tendência é que minimamente ele venha corrigir essa ineficiência. E depois que ele vir corrigir essa ineficiência, corrigindo também aqui a pressão existente no IFR, a gente analisa e verifica. Tá? O que a gente vai verificar? Caso houver, né, melhor dizendo, um rompimento aqui neste fundo, ó, que é o último fundo que nós temos, tá? Nós podemos ter aqui um movimento semelhante a esse, pessoal, que até deixamos na semana passada, né, uma possível movimentação nesse sentido. Tá? O preço rompendo a região, depois ele volta para fazer uma correção e dar continuidade para a queda. Tá? Então, para ter um rompimento, para ter um movimento vendedor, que seria aqui um movimento de correção dessa movimentação de alta, nós precisaríamos ter o rompimento de um fundo. Depois a gente faz uma análise micro que tem uma movimentação micro que a gente também pode estar observando. Mas aqui no gráfico de uma hora seria essa a intenção. Olhando as médias, ó, o preço está acima das médias medianas, respeitando elas com bastante intensidade. Mas nós temos também as médias de 200, passando lá embaixo, próximo à zona de equilíbrio da região. Tá? Então fica mais claro uma possível movimentação nesse sentido aqui. Tá? Caso o preço rompa essa região, ele toque na média de 200, ele vai fazer o seu pullback e depois ele toma uma direção, ou para continuidade na correção da baixa, ou fazendo um movimento aqui, continuando a sua movimentação de alta. Por que continuando a sua movimentação de alta? Nossa zona de equilíbrio está bem nessa linha vermelha. E ela está confluindo com a região aqui com as médias de 200. Então percebam, lá atrás, a média de 200 ó, já foi um bom balizador e uma boa âncora para a continuidade da movimentação. Então este movimento ele pode se repetir aqui. Tá? O preço capturando essa liquidez, tocando na média de 200 e dando início a uma movimentação. Então no rompimento deste fundo, muita atenção, observe muito como que o preço vai se comportar nessa região. Porque possivelmente ele pode apenas capturar a liquidez aqui e depois dar continuidade para uma movimentação de alta. Então aqui é uma região na qual você tem que ter muita cautela, tá, para fazer operações. Agora vamos lá, uma possível movimentação micro, o que nós podemos estar observando? Numa possível movimentação micro, pessoal, vou até ampliar aqui um pouco mais o gráfico, tirar a média de 200, que ela não vai ser mais tão relevante. Numa movimentação micro, você pode estar observando o rompimento aqui, ó, deste fundo. O rompimento desse fundo tem como expectativa trazer o preço para capturar a liquidez aqui abaixo. Tá? Então, preço rompendo essa região, esperem um possível movimento nesse sentido, um movimento vendedor até aqui as regiões que nós havíamos comentado ali anteriormente no gráfico de uma hora. Fica mais fácil
identificar e observar esse movimento aqui pelo 15 minutos. A gente percebe que foi um último fundo. Por quê? Houve uma movimentação descendente, né? Esse movimento capturou liquidez de candles anteriores e rompeu o topo. Rompeu com uma certa timidez, mas acabou rompendo, tá? Então, muita atenção aqui nessa região. Para considerarmos aqui uma movimentação de correção, a gente precisa, de fato, o rompimento de um fundo, seja no micromovimento ou até aqui no macromovimento, no gráfico de uma hora. Porém, o gráfico de uma hora, muita atenção, porque este fundo está próximo ali da zona de equilíbrio da estrutura, confluindo com as médias de 200, o que pode fazer aqui um movimento de suporte para o preço e ele dar continuidade para a sua tendência de alta, tá? Então, lembrando aqui, o viés para a movimentação é comprador. Agora, o que pode acontecer é um movimento corretivo. Esse movimento corretivo tende a corrigir minimamente o movimento que aconteceu na sexta-feira ou corrigir um pouquinho mais, capturando a liquidez que ficou aprisionada abaixo dessa lateralização que aconteceu na sexta, antes do discurso do Jerome Powell, que deu essa ignição no preço. Tá? Então, a movimentação pode ser apenas um movimento corretivo. Mas caso o preço rompa a média de 200 e continue uma movimentação um pouco mais descendente, nós temos aqui algumas regiões para marcarmos. Tá? Como essa regiãozinha aqui, que a gente pode marcar, temos um bloco de ordens aqui. Tá? E um pouquinho abaixo, deixa eu só ajustar ela. Aqui. E um pouquinho abaixo nós também temos mais um bloco de ordens. Inclusive ele está bem numa zona de interesse, tá? Que é no 72 de Fibo. 72 de Fibo entre 61 e 78 é uma região bem interessante para as negociações. Tá? Uma região de equilíbrio bem interessante. Então, caso o preço chegue até essas regiões, aqui entra fluxo comprador. Mas, lembrando, uma movimentação macro. Fluxo comprador pode aparecer também aqui nessas regiões menores, tá? Essa figura, para não gerar confusão para a semana, eu vou fazer nesse sentido. E aqui a gente pode ter essa figura aqui também, que aqui é um ponto, lembre-se, é um ponto que pode haver movimento comprador por conta da média de 200. Tá? Então, eu até vou deixar ela mais próxima da média de 200 aqui. Então, bastante atenção a essas regiões. Viés para euro, viés comprador, porém o movimento pode ser um movimento de corretivo que a gente observa aqui, principalmente nos primeiros dias da semana, ok? Então é isso, capitalista, espero que você tenha gostado dessa análise, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.